Aleluia! Nós somos atraídos pela fé em Cristo, irmãos. Nós somos atraídos por Jesus. Eu e você, nós somos atraídos por Ele. E eu glorifico a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nessa quinta-feira, 8 de maio de 2025, adorando o Senhor. Que bênção! Como é bom poder estar aqui com vocês. Como é bom, irmãos, a gente poder estar adorando ao Senhor juntos, como igreja do Senhor, sabe? Eu tenho grandes expectativas por aquilo que Deus vai fazer nesses próximos dias, por aquilo que Deus já está fazendo aqui na nossa igreja, nas nossas casas, nas nossas famílias. Eu tenho muita expectativa daquilo que Deus vai fazer na nossa nação brasileira, irmãos. Sério. Irmãos, eu tenho uma revelação do Senhor de muitos anos. E eu estou muito seguro para falar isso, já falei várias vezes, mas toda vez que o Senhor me relembra isso, é como se eu estivesse vendo o Senhor falando comigo, sabe? O Brasil, Ele me mostrou, obrigado, Deus te abençoe. O Brasil, o Senhor me mostrou o Brasil como imagina um braseiro, irmãos. Quem já faz churrasco aí? Quem faz churrasco? Aliás, faz tempo que a gente não faz churrasco, né? Os homens aí, viu? Só para avisar, que a gente podia marcar um churrasco qualquer dia desse aí, tá? Não tem problema não, né? Isso aí. Só fica a dica, tá? Fica a dica. E aí, Deus me mostrou, irmãos, um braseiro. Esse braseiro estava, sabe, brasas vivas? Não eram brasas cinzas, eram brasas vivas. E essas brasas estavam vivas. E vinha um vento. E esse vento soprava sobre esse braseiro. E as brasas subiam. Eu não sei se você já viu um braseiro sendo soprado. Se não viu, é uma visão bem legal. Aquele monte de faísca subindo, sabe? Aquela coisa toda. E esse vento, ele soprava e levava as faíscas e levava brasas também. O Espírito falou comigo. Eu estou te dando uma visão da nossa nação. Estou te dando uma visão do nosso Brasil. O Brasil é o braseiro. Olha o nome. O Brasil sempre foi o braseiro. Desde a sua origem, irmãos. Desde a sua origem. Nós somos o braseiro do mundo. Por isso que nós somos esse povo caliente, alegre. Todo gringo que chega aqui fica apaixonado pelo Brasil. E se ele não fica apaixonado é porque... Bom, é gringo, né? Você reconhece o brasileiro fora do país por causa de uma coisa: sorriso. O brasileiro, ele tem uma empatia. O brasileiro quer ajudar. O brasileiro se importa mesmo com quem ele não conhece. E o Espírito falou comigo: o Brasil é o braseiro do mundo. E o vento do Espírito está soprando sobre esse braseiro, irmãos. Ei, vocês estão entendendo que o vento não vai soprar, ele já está soprando. Isso já vem. Mas agora, irmãos, Deus está dando uma revelação mais aprofundada daquilo que Ele deseja para a nossa nação, para a igreja. E nós estamos entendendo isso. Deus está juntando as pessoas à igreja. Deus está trazendo as pessoas para a igreja. O meu coração e o seu coração não está sendo movido, irmãos, por mim ou porque você acha. Não, é o Espírito Santo de Deus que está movendo você. Você está sendo movido por Deus. Deus está movendo você. Deus está te dando uma fome, uma sede, uma inquietação, às vezes que você não sabe descrever, mas essa inquietação é o Espírito movendo você para que você se aproxime dele cada vez mais. Então nós somos o braseiro.
E eu falo para vocês com toda a convicção do meu coração, Deus, Ele está soprando sobre a nossa nação, a igreja. Tudo que nós precisamos fazer é nos mantermos firmes. Firmes na palavra, firmes na promessa, firmes no propósito, firmes como irmãos, firmes na convicção de fé que o Senhor tem trazido sobre nós. Vocês estão entendendo aí? Amém? Vocês estão aí? Amém? Amém? Estão me acompanhando aí? Amém? Olha só, Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus capítulo 4, verso 16. Eu tenho uma missão impossível. Tenho que terminar esse culto até 9 horas. É porque, irmãos, quando a gente está muito cheio, a gente vai derramando e a gente não percebe, mas o tempo está passando, né? Aleluia. Ô papai, Deus vai dar graça. Deus vai dar graça. Aleluia. Amém? Antes de lermos a palavra, deixa eu dizer para você, eu estou com muita expectativa nesse domingo, tá? Dia das Mães, né? Já falei para vocês, todo ano eu falo a mesma coisa. Dia das Mães é todo dia. Não tem um dia específico. Dia das Mães, todo dia é dia da mãe, todo dia é dia dos pais. Todo dia é dia do pai, todo dia é dia da mãe, né? Todos os dias. Mas a gente tem um dia específico para comemorar. Amém, glória a Deus por isso. Então, das Mães é domingo que vem. Então, a gente vai ter Dia das Mães, a gente vai ter uma celebração, a gente vai ter a ceia do Senhor, que é muito importante. Vocês aqui, irmãos, me ajudem a multiplicar isso para a igreja. É importante que a igreja esteja na ceia. Ceia é, sim, um culto extremamente importante, porque é o sacramento do Senhor, que Ele mandou fazer. Nós não podemos perder ceia. Eu não posso achar que tem outra coisa mais importante que a ceia. A ceia é mais importante que qualquer coisa que eu faço. Porque é um sacramento que o Senhor Jesus mandou nós fazermos, nós cumprimos. Nós estamos obedecendo ao Senhor quando nós participamos da ceia. Então eu estou com muita expectativa no louvor, estou com muita expectativa na mensagem, eu estou com muita expectativa naquilo que Deus vai fazer nesse domingo aqui na nossa igreja, irmãos. Então chama mais um, né? Vamos encher o nosso templo para a glória do Pai, porque eu sei que Deus vai fazer coisas grandiosas no nosso meio, amém? Então, Hebreus capítulo 4, verso 16, Deus colocou essa palavra no meu coração hoje. É pão fresquinho. Sabe, pão fresquinho, sai da padaria agora, sabe, aquele cheiro de pão fresco, é isso aqui, que eu vou trazer para vocês nesse dia, né? Diz assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Trono da graça. O que é graça? Graça é a irmã? Irmã Graça? Não, graça não é a irmã Graça. Graça é fazer graça, como eu acabei de fazer? Ou tentei fazer? Porque vocês sabem que piada de pastor é assim, né? Gente, mas é sério, uma das qualificações pastorais para que você seja um bom pastor é fazer piada sem graça, tá? É sério. Então, graça não é nada disso. Graça é um presente que nós não merecemos. Graça é um favor de Deus. Graça é Deus olhar para mim e falar assim: você não fez nada que preste, mas ainda assim eu te amo e eu resolvi. Deus resolveu te abençoar. Graça é quando eu faço tudo errado e Deus fala assim: você fez tudo errado, mas eu vou pagar a sua conta e vou colocar você no positivo. Isso é graça. É esse amor incondicional de Deus sobre a minha vida e sobre você. A graça não é de graça. A graça custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A graça custou, irmãos, todo o sacrifício do nosso Cordeiro de Deus
que tira todo o pecado do mundo. Existe um Cordeiro chamado Jesus. E é esse Cordeiro que vem e fala: eu te amo, por isso eu vim ao mundo, para perdoar os seus pecados. E é esse trono que está lá no céu ainda, mas que um dia nós estaremos face a face com Ele. O Cordeiro Santo de Deus, que foi morto, que hoje vive, Ele está nesse trono, e por isso é o trono da graça. Vocês estão entendendo aí, irmão? Amém? Amém? Então aqui, ó, assim nos aproximemos do trono da graça. Quem é que está sentado no trono? O Cordeiro Santo de Deus, Jesus. Com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Irmãos, eu sempre vou me aproximar daquilo que me causa interesse. Eu sempre vou me aproximar de algo que os meus olhos foram chamados a atenção para aquilo. Eu sempre vou me aproximar de alguém, de uma coisa, ou de uma situação, de um lugar, em que eu tenho interesse de estar lá. Eu nunca vou me aproximar de algo que não me interessa. Eu nunca vou me aproximar de algo que eu tenho medo. Eu nunca vou me aproximar de algo que eu não confio. Eu sempre vou me aproximar de quem me passa credibilidade, de quem me atrai. Então assim, quando eu me aproximo para ver de mais perto, irmãos, eu vou descobrindo mais e mais sobre aquilo ou aquele que me atraiu. E é por isso que nós devemos nos aproximar com confiança. Veja, ele coloca esse adjetivo aqui, com confiança. Não é somente se aproximar. Você vai se aproximar crendo, você vai se aproximar com confiança, você vai se aproximar com esperança, você vai se aproximar com expectativa, e talvez esse seja o grande desafio da nossa geração. Porque nós hoje, a gente não está mais se aproximando do Senhor com confiança, com ousadia. Nós não estamos mais nos aproximando do Senhor com expectativa. Nós vamos nos aproximando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é. Nós temos que nos aproximar crendo que Deus, que está no trono, Ele vai olhar para nós e Ele vai nos agraciar com o seu amor, Ele vai nos agraciar com a sua presença, Ele vai nos agraciar com o seu poder, irmãos. E é o poder de Deus que faz todas as coisas, e pode parecer confuso, irmãos, mas o nosso interesse é atraído por coisas que pensamos ser mera curiosidade, ou essa vontade de saber o que está passando. E talvez você esteja passando, e aí você ouve uma palavra aqui, ouve alguma coisa ali, e você se aproxima só por curiosidade, só para saber o que está acontecendo. Mas o texto aqui está dizendo que nós devemos nos aproximar com confiança, que nós devemos nos aproximar, irmãos, esperando. Veja, eu estou sendo até repetitivo nisso que eu estou falando, porque nós precisamos de fato, irmãos, ter essa consciência que nós somos atraídos por Cristo, e nós somos atraídos pela cruz, e a cruz de Cristo é que nos salva da morte e do inferno, e não existe salvação fora da cruz, não existe salvação fora de Jesus, não existe salvação fora do sangue do Cordeiro de Deus, que foi morto por mim e por você no madeiro. Quando nós olharmos para Jesus, nós somos atraídos por Ele. Da mesma forma, irmãos, que lá no Israel antigo, eles pecaram e foram mordidos por serpentes no deserto. E Deus então falou para Moisés: Moisés, levanta uma cobra, e todo aquele que olhar por essa cobra, você vai ser salvo, você vai ser curado. Do mesmo modo como Moisés levantou aquela cobra dada por Deus, Deus hoje fala nos nossos corações que Jesus foi levantado no madeiro por mim e por você, para que todo aquele que olhe para o Senhor Jesus, ele seja curado, ele seja salvo, ele tenha expectativa, ele seja agraciado com a vida eterna. Essa é a nossa esperança, irmãos. E quando nós vemos e procuramos e olhamos para o Senhor no madeiro, nós somos atraídos por essa luz divina que
emanou daquele lugar, sabe? Quando Jesus foi morto ali, irmãos, aquela luz emanou. E Deus fala, aqui naquele momento, quando ele falou tetelestai. Tetelestai está consumado. E esse está consumado, ele tem algumas coisas interessantes quando se fala tetelestai. Quando se falava tetelestai, era como se alguém tivesse pago uma conta no nome de alguém. Então, eu pego a conta do Léo, vou lá e pago. Quando eu volto e entrego para o Léo, eu falava assim, tetelestai, está pago. Tetelestai também tem um outro significado, que é como se o filho, você dá uma ordem para o seu filho, aí o filho vai lá e cumpre aquela ordem. Quando o filho ia lá e fazia o serviço, ele voltava para o pai e falava, papai, tetelestai, ou aba, tetelestai. Significa, o trabalho foi concluído. Então quando Jesus bradou, tetelestai na cruz do Calvário, ele estava falando que o preço foi pago. O preço por mim e por você foi pago. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. E ele falou, todo o meu trabalho está concluído. Não tem mais nada para fazer. Está tudo pronto. Só basta que a gente crer nesse Senhor que nos traz essa luz toda poderosa. Sabe, irmãos? Os nossos olhos são atraídos pela luz. É impossível você ter uma luz diante de você e os seus olhos não serem atraídos para ele. A luz, ela chama a nossa atenção. E Deus, na cruz do Calvário, transformou morte em vida, luto em alegria, perdição em salvação. Tudo quando ele bradou tetelestai, irmãos. Ali, quando Jesus estava sendo entregue, porque ele se entregou, ele determinou o dia chamado hoje, e o momento chamado agora. O que é o futuro, irmãos? Agora já é futuro. Agora é futuro de novo. A gente sempre pensa no futuro como algo que vai acontecer daqui a alguns anos. Mas o futuro, irmãos, é o momento subsequente ao presente. O problema todo é que ou nós vivemos no passado, ou nós estamos buscando o futuro. De qualquer forma, irmãos, existe um tempo específico que Deus determinou, que é o hoje, que é o agora, que nós chamamos de presente. O presente, esse tempo que nós estamos aqui agora, é onde nós tomamos as nossas decisões, é onde tem um impacto direto na nossa vida futura, é onde eu e você planejamos, executamos e preparamos de fato a eternidade que nós vamos viver com o Pai. É agora. As decisões que eu tomo agora, as decisões que eu tomo agora, os pensamentos que eu tenho agora, é que vão definir as próximas etapas da minha vida. E Jesus determinou esse tempo, irmão, chamado agora, para trazer uma revelação ao nosso coração, e essa revelação, ela nos alcança. E quando a revelação de Deus, o que é uma revelação de Deus, irmãos? É como se Deus abrisse a nossa mente, abrisse os nossos olhos e falasse comigo, olha, é isso aqui que eu quero. E Deus está falando para mim e para você hoje, eu te quero. Você foi agraciado com a minha presença. Ande comigo. É isso que ele está falando nesse tempo de hoje, chamado alô. Eu desligo esse microfone aqui de vez em quando. Deus está de contínuo, irmãos, gerando esse tempo chamado hoje e agora, para que a salvação de Deus possa alcançar o maior número de pessoas possível. O meu hoje, o meu agora, eu tinha 17 anos. Foi há muito tempo atrás. Cada um aqui tem o seu hoje e o seu agora. Cada um aqui
foi alcançado em determinado tempo pelo Senhor. E Deus ainda continua nos chamando, irmãos. Nós somos atraídos pelo amor de Deus, que nos redime para si, e em fé, nós devemos nos aproximar, sabendo que o Senhor nos dá força para vencer, irmão. Sabe quem te dá força para vencer? Sabe quem te dá força para prosperar? Não, irmão, não é aquele vídeo motivacional ou coach da internet. Quem te dá a força para vencer e para prosperar? O Senhor. Sabe quem livra seu pensamento do mal? O Senhor. Sabe quem limpa o seu coração? O Senhor. Sabe quem faz a sua família ter relacionamentos saudáveis? O Senhor. Sabe quem tira a ansiedade do seu coração? O Senhor. Jesus, irmãos, é que faz tudo isso. E quando nós reconhecemos isso, queridos, nós temos todos os recursos para fazer o que nós devemos fazer para que o reino seja estabelecido sobre a face da terra. E Deus quer chamar você, para que você se aproxime dele, para que você possa ser um instrumento de paz, um instrumento de provisão, um instrumento de realização na vida de outra pessoa. Nós não estamos aqui sozinhos, irmãos, existe um propósito para mim e para você. E toda vez que eu e você entendemos uma revelação de Deus, nós também entendemos o propósito de Deus sobre a face da terra. Deus hoje ele está abrindo o nosso coração para falar para você que você está sendo atraído pela luz dele. Gênesis capítulo 13, verso 14 e 15, irmãos. Deus ele fala algo para Abraão nas escrituras, muito interessante, e essa promessa feita a Abraão, ela é para mim e para você também. Ela nos alcançou. Veja, uma promessa feita a um homem num deserto, num lugar lá na Judéia, há milhões de tempo atrás, né? Milhares de anos. Hoje, você faz realidade na minha vida e na sua vida. Isso é algo inimaginável, irmãos. Quem poderia imaginar que essa promessa feita a um homem alcançaria a minha vida e a sua vida aqui no Brasil hoje? É algo que só Deus pode fazer, irmãos. É algo de uma grandiosidade. Historicamente falando, veja quantas gerações, quantas pessoas, quantas coisas aconteceram para que esse evangelho chegasse a mim e você hoje. Gênesis fala assim: levanta agora os teus olhos e olha para o lugar onde você está. Para aí, irmãos. Levanta os teus olhos e olha o lugar onde você está. Talvez você esteja num lugar de ansiedade, talvez você esteja num lugar de tristeza, talvez você esteja num lugar de necessidade, talvez você esteja num lugar de precisar desesperadamente de Deus. E Deus está falando para você: tira os seus olhos disso e olha para mim, seja atraído pela luz. Deus está atraindo e está falando para você parar de olhar para essas coisas terrenas. E Deus está falando para você olhar para Ele, manter os teus olhos nele. Porque, irmãos, a nossa salvação não está nas coisas daqui, mas está no Senhor Jesus. E por isso que eu e você precisamos manter os nossos olhos nele. Entenda isso. O final aí está falando assim: porque toda esta terra que vês, eu te dou a ti e a tua descendência para sempre. Paulo, no Novo Testamento, ele vai falar que aqui nessa promessa Deus não falou as tuas descendências, Deus falou a tua descendência, dizendo que existia uma descendência que ainda viria. Sabe de quem Paulo está falando? Sabe de quem Deus está falando? De mim, de você. De uma descendência que não é da terra e nem da tribo de Judá. Uma descendência além mar. Uma descendência de outro tempo, uma descendência de outra raça, tribo, língua e nação. Nessa promessa aqui ele está falando de uma descendência que Abraão não tinha a menor ideia, mas ele está falando de mim e de você. Ele está falando de todas as pessoas que ainda não nasceram, agora eu estou falando da nossa época, todas as pessoas que ainda não nasceram, mas que serão alcançadas ainda pelo Senhor Jesus. Porque Deus já tem a obra dele completa. Tetel está, irmão. Está completo. Não tem nada mais para fazer.
Nós precisamos simplesmente olhar para Ele e buscá-lo. Sabe, Deus queria que Abraão levantasse os olhos, irmãos, para que ele pudesse enxergar além dos obstáculos e começar a ver o seu destino se desenrolar. Igreja do Senhor, nessa noite, o Espírito está bradando para você tirar os olhos do seu problema, para você tirar os olhos das suas dificuldades, para você tirar os olhos das suas limitações. Você está olhando para Deus de acordo com aquilo que você está vendo de você mesmo. Você está olhando para Deus como se estivesse olhando no espelho, através das suas impossibilidades. Pare de olhar para Deus através das suas impossibilidades e passe a olhar para a luz de Cristo, passe a olhar para a cruz de Cristo, passe a olhar do poder de Deus e se aproxime do trono da graça do Senhor para receber a graça. Deus está chamando você. Deus está aqui hoje te chacoalhando para falar assim: ei, tira os olhos daí e olha para mim. Paulo, e o texto que eu li no início dessa reunião, Filipenses 1,6, Paulo, ele fala uma coisa fantástica, porque ele crê exatamente nisso, irmãos. Nenhuma semente é desperdiçada. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela é uma semente que ela vai gerando fruto por onde quer que ela passa. A palavra de Deus está gerando fruto aí no teu coração nesse momento, irmão. A palavra de Deus está gerando uma colheita enorme no seu coração aí, exatamente agora, pelo poder do Espírito. Então Paulo fala assim: eu estou convencido. Paulo estava convencido. E olha, se Paulo está convencido, eu também estou convencido. Que a boa obra, ou de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ei, meus irmãos, Deus é o grande finalizador. Vocês já viram um projeto? Quem aqui já viu um projeto? Na planta, projeto no computador, projeto em papel, né? A maioria que já viu um projeto, né? Aleluia. Pois é. O que é um projeto, irmão? É algo que foi idealizado, mas que ainda está no papel. É algo que foi idealizado, estava na cabeça, passou por um estudo, foi, digamos assim, dimensionado para que possa ser construído. Isso é um projeto. Um projeto existe? Sim e não. Ele existe no papel. Ele existe no coração de quem idealizou, mas muitas vezes ele ainda não veio à existência nesse mundo. Tem muitos ainda que no céu já existem, mas que não vieram à existência ainda na terra, mas que vão vir pela graça do Pai. Eu estou liberando essa palavra sobre a igreja, irmãos. Vão vir. Filhos virão. Pais virão, famílias virão, serão atraídos pela luz de Cristo, em nome de Jesus. Isso vai acontecer, irmão, mas vai acontecer no nosso tempo. No tempo do céu já aconteceu. Agora, digamos que já veio a existência, já existe, começou a construção, ainda não tem o habite da prefeitura, ainda não tem aquela chancela de concluído, Tetelestai, ainda não é Tetelestai, ainda não está pronto, a casa não está pronta, a reforma ainda não está pronta, o curso não foi concluído ainda. Vocês estão aí, amém? Estão me acompanhando, amém? Paulo está falando exatamente isso, irmão. Jesus, quando nos criou, ele nos viu na planta. Você é criação de Deus, você foi idealizado pelo Senhor. Deus, ele te conhece antes de você nascer. Deus, ele te fez perfeito em
tudo que você é. Você não nasceu no lugar errado, você não nasceu no tempo errado, você não nasceu na família errada, você não nasceu com o cabelo errado, com o corpo errado. Tem nada errado com você, irmão. Deus te fez do jeito que você precisa ser. Só que o jeito que nós somos hoje ainda não é o projeto finalizado. E é por isso que muitas vezes nós caímos, nós tropeçamos, nós falhamos. Vocês estão me acompanhando, amém? Às vezes nós ficamos pensando, puxa vida, será que esse negócio de igreja é para mim mesmo? Porque eu estou tentando fazer tudo certo, está dando tudo errado. Será que esse negócio de Jesus é verdadeiro? Sim, irmão, é. É porque eu e você estamos em construção. Só que Deus, Ele não vê a construção, Ele vê o projeto pronto. Ele está te vendo lá na frente, finalizado. Ele está te vendo lá na frente porque Ele já bradou o quê? Tetel está. Está consumado. Deu para entender aí, irmão? Paulo está falando aqui, ó, eu estou convencido que Deus é poderoso para finalizar a obra que Ele começou em você. Então tenha paciência com você. Tenha paciência com as coisas que estão acontecendo com você. Tenha paciência, porque às vezes não sai do seu jeito, e não vai sair do seu jeito. Ei, segredo, ó, nunca sai do nosso jeito. Deus é poderoso, irmãos. Você sabe quando você passa? Eu passo em Camburi aqui todo dia. Aí tem uma foto ali depois do Clube dos Oficiais ali para frente, estão construindo um prédio. Aliás, vários prédios, né? Mas tem a foto, ou o banner, ou sei lá o quê, do projeto finalizado. Outdoor, isso. Do projeto finalizado. Aí você olha, cadê o prédio? Está em construção. Quem já entendeu? Eu e você somos aquele terreno feio, cheio de lama, um monte de gente trabalhando. Mas tem a foto, o outdoor, mostrando para todo mundo como é que vai ficar depois que estiver pronto. Vocês estão entendendo aí, irmãos? Deus está olhando para mim e para você. Ele já está vendo a obra pronta. Tetel está. Tenha paciência com você. Hoje eu não vim aqui, eu vou falar igual eu ouvi um pregador falando esses dias, semana passada. Eu não vim aqui para apontar dedo para você. Eu vim aqui para trazer mel para você. Eu vim aqui para acalentar o teu coração nessa noite. Tenha paciência com você. Porque a boa obra que Ele começou, Ele vai finalizar, irmãos. Deus sempre ajudará você nos momentos mais difíceis. E eu estou finalizando aqui também. Mas não transforme seu sim em não. Porque está demorando muito para acontecer. Não desista. Eu vou falar, você pode falar isso comigo? Eu não vou desistir. Não desista. Não transforme o seu sim, o sim. Nós temos em Deus, em Cristo Jesus, o sim para todas as suas promessas. É isso que diz a palavra. Todas as promessas do Senhor. Em Jesus nós temos o sim de Deus. Não transforme o sim em não, porque está demorando muito para acontecer. A demora de Deus não é uma negação dele. Deus não está dizendo não para você. Ele está te preparando para aquilo que está por vir. Ele está construindo você. Camada por camada. Andar por andar. Deus está construindo você.
Deus está trabalhando em você. Deus está redimensionando você. Deus está trabalhando em você para que você possa se apossar das promessas dele, irmãos. E é por isso que Deus está me preparando, Deus está me construindo, para que eu possa me aproximar dele. Deus está construindo em mim um lugar lindo, dentro do meu coração, dentro do seu coração. E é por isso que Hebreus 4,16, irmãos, o texto que nós lemos fala assim: aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de que recebamos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite, mas o que o Espírito Santo de Deus está dizendo é para você se aproximar dele, com confiança.